Oi pessoal, aqui é a Nel da Carla e nós estamos continuando hoje com a série Mães, onde eu chamo mulheres porreta aqui para conversar e falar um pouquinho sobre a história delas. E quem está aqui comigo hoje é a Gisele Rosa. Gi, obrigada por ter vindo. E fala um pouquinho para eles quem é a Gisele. Tá. Bom, eu sou a Gisele Rosa, tenho 28 anos, sou mãe da Júlia e da Tapioca. Me formei designer, mas aos poucos a vida foi me levando para um lance mais de gestora de projetos. E a partir daí eu me vi numa fase onde eu não estava muito legal na minha área, enfim, em agências, acho que matando minha criatividade. E aí eu, junto com a minha amiga, que é uma das minhas sócias hoje, a Nath, a gente começou a pensar em algum projeto onde a gente não só estimulasse a nossa própria criatividade, estimulasse o que a gente aprendeu de fato, colocasse em prática na nossa vida, no nosso dia a dia, mas que também estimulassem outras pessoas para entender que não existia só um caminho a ser seguido profissional. Não precisava morrer numa agência, não precisava ficar no corporativo eternamente, se esse não é o seu perfil e se você tem outras ideias de coisas que te fariam felizes. E aí, pensando em vários formatos, a gente criou o Lobo, Centro Criativo, que é um espaço na Vila Mariana, onde a gente acolhe projetos empreendedores criativos. Então, nós somos em 3 hoje, 3 mulheres, e a nossa rede hoje em dia é composta por uma pluralidade, né, de empreendedores. Todo mundo na criatividade. Eu incluso. E é muito legal, a gente se conecta com pessoas muito incríveis, assim, que vão direcionando o Lobo. O Lobo é muito fluido, é um projeto muito realizado não só por nós 3, mas por toda a rede, assim. E é por isso que a gente se conecta com pessoas tão incríveis que vão direcionando, seja com conteúdo, seja com produtos criativos, artesanais e tal. A gente tem muito esse conceito do pequeno produtor e de economia colaborativa. Enfim, e hoje a gente está provando para nós mesmos e para nossa rede que dá para empreender. E são todas mulheres, né? São Todas 3 mulheres. sócias. E que dá para empreender na criatividade, mesmo sendo mulher, mesmo sendo mãe. Lógico, é uma batalha diária, necessita-se de uma rede de apoio, mas, enfim, a gente vai falar um pouquinho disso, mas todo dia uma luta que a gente está vencendo aí por estar numa comunidade, por estar numa rede. Acho que o coletivo é muito importante nesse caso. Eu concordo. Eu acho que a importância de criar núcleos que reúnem pessoas traz uma sensação, mesmo para quem mora numa metrópole como em São Paulo, de que você está numa pequena cidade, porque Sim. você sente que tem apoio. E é uma coisa que se perdeu hoje em dia. Por exemplo, as mães hoje, muitas mães, elas estão sozinhas e se sentem sem rede de apoio total. Já se a gente consegue criar uma comunidade ali, é aquela questão, segura o bebê que eu vou fazer alguma coisa. E muitas vezes alguém pega a criança, a mãe senta para descansar e fala assim, não, ela tá sentada, toma, o bebê é seu. Sim, a gente é muito louco, porque a minha história como mãe se cruza na minha história empreendedora, porque... Eu ia perguntar isso, quantos anos tem o Lobo? O Lobo tem 2 anos, vai fazer 2 anos e meio. E quantos anos tem a Júlia? E a Juju tem 1 ano e 7. Ah! Então foi muito assim, a gente tava desde 2016 com a ideia do negócio, prototipando algumas coisas, mas a gente pegou a chave do espaço para fazer a reforma em dezembro de 2016. E aí em março estava marcada a inauguração, na semana da inauguração foi na semana de carnaval, na segunda de carnaval, tava desconfiando, já que estava grávida, fiz o teste e realmente estava. E assim, eu descobri na segunda, sábado foi a inauguração do Lobo. Mas foi bem louco. Quando você descobriu, qual foi a sensação, assim, honesta mesmo? Assim, foi muito louco, porque, novamente, eu acho que uma rede de apoio nessa hora muda tudo. Você ficou tranquila? Eu me considero muito privilegiada nesse aspecto, porque eu tenho um núcleo familiar muito próximo. E pra mim, se todos eles estavam de acordo com aquela situação, tava tudo bem. Então, assim que eu descobri que tava grávida, primeiro eu fui falar com a Nath e com a galera do Lobo mesmo.
E eu já percebi que ia ser diferente, assim, do que se eu estivesse no CLT. Porque não, eu acho é muito difícil uma mãe que não me relata de tipo, ai, fui falar que tava grávida, o chefe fez cara feia, ou o chefe já, sei lá, tentou mandar embora, ou tentou fazer alguma coisa, assim. Eu já tive colega, eu lembro na adolescência, assim, que um colega meu falou, se um dia eu tiver um negócio, eu nunca vou contratar mulher porque mulher só dá prejuízo. O cara falando isso. Sim, mas é uma realidade. Então, no caso da assim. minha irmã, ela engravidou do primeiro bebê e tava lá no emprego. Quando ela engravidou do segundo bebê, eles começaram a maltratar ela porque eles acharam que ela tava engravidando pra Tipo, tirar de vantagem. propósito, né? Super ok. Você engravida pra receber um. Ai, gente, sério. Enfim, mas no caso, eu Foi vi que ia ser diferente. diferente, porque quando eu fui falar pra eles, morrendo de medo, né? Porque a gente tava inaugurando e eu, tipo, eu já pensei, pronto, eles já vão pensar que daqui a pouco eu vou me ausentar e Vão como a pedir gente vai pra sair. fazer. E aí, primeiro que a Nath começou a chorar e, tipo, ficou super emocionada, porque a gente já é amiga de um tempo também. E eles foram todos super empáticos, assim. Todo mundo que trabalhou comigo nesse período foi super empático. Eu tive que me ausentar antes da gravidez um pouco, antes de ter a Júlia um pouco por questão médica também, enfim, complicaçãozinha na gravidez e tal. E todos os momentos, durante a minha licença, não teve nenhum momento que eu falei, nossa, eu tô prejudicando de alguma forma. Elas conseguiram, né, agora nós três, a gente conseguiu montar uma estrutura para que fosse gradativa, sabe? Tanto a minha saída quanto a minha volta. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar lá no Lobo, porque o Lobo é um ótimo espaço para alugar salas também, aqui em São Paulo, do lado do metrô Vila Mariana, então eu usei durante um ano lá para dar aulas, cursos e ainda faço uso do espaço. Quando eu fui lá e conversei com a Nath, depois a gente se tornou amigo e tudo mais, ela comentou assim que elas estavam te dando pouca atividade e que você estava sentindo falta e a gente estava tentando resguardar a Gi e ela não gostou disso. É que é muito louco, porque eu sou uma pessoa muito de trabalhar e trabalhar fora, assim. Eu tinha um pouco de pânico de sei lá, virar uma chavinha e eu querer mudar minha rotina 100% ou eu passar essa imagem pra elas de alguma forma. Porque uma coisa é quando você trabalha sozinha e aí meio que tudo ali você que vai definir as novas rotinas e tal. Mas eu tinha muito medo de que, sei lá, elas achassem que eu não ia voltar ou que... enfim, que eu ia ficar num papel full-time mãe e por mais que eu ame o fato, tudo que a maternidade trouxe na minha vida, eu fui aos poucos entendendo que as coisas que ainda faziam parte da minha vida e que eram importantes pra mim também. Então o fato de eu trabalhar fora era importante pra mim também e deu, sei lá, 3 meses de Júlia, eu comecei a sentir muita falta. Que são os 3 meses de puerpério que, enfim, você tem aquela conexão muito forte com seu filho, que, enfim, você não consegue meio que enxergar as coisas ao lado, mas aos poucos eu fui sentindo muita falta. E elas me respeitavam tanto que elas ficavam segurando, tipo, meu, calma, volta com calma. Mesmo que assim, eu tenho a minha mãe, minha sogra, pessoas que me ajudaram nesse processo, que ficavam com ela enquanto ela não foi pra escola e tal. E ainda assim, eu fiquei nesse impasse de tipo, putz, será que é hora de voltar? Será que não é? Você colocou ela na escolinha? Agora só, com 1 ano e pouco. E como que foi assim? Porque, por exemplo, eu já conversei com mães que optaram, e é uma questão ideológica, eu acho legal saber essa diferença, mas que optam por ficar com o filho até o limite ali, os 4 anos, e aí tem uma gama de desafio, e agora no caso você, a primeira que eu tô conversando, que optou por colocar na escola. Isso foi que você teve que colocar, foi uma opção sua, como foi esse processo? Foi um pouco dos dois, assim. Eu fui a primeira do meu ciclo de amizades, do meu ciclo, enfim, a primeira filha a ter bebê. Então, a Júlia não tem muitas crianças ao redor dela no âmbito familiar. Uhum. E isso me incomodava um pouco. O fato dela, enfim, poder crescer um pouco mais mimadinha, egoísta, essas coisas assim. E eu tava observando algumas coisas, porque quando você não fica full time com o filho, você tem os prós e contras. Você consegue ter tempo para outras coisas, mas você perde um pouquinho o controle, né? De tipo, enfim, eles estão com os avós e os avós estão fazendo um favor pra você e estão ali com todo o carinho do mundo. Então você não vai ali com 2 pés no peito falar alguma coisa se você acha que eles estão fazendo errado. Você está estragando minha vida. Então tem todo um cuidado e um jeitinho, mas eu senti que era um momento
até questão cognitiva, pra ela não só conviver com outras crianças, saber dividir, etc, mas, enfim, evoluir cognitivamente, já ter estímulos e saber viver em comunidade, sabe? Mas foi uma escolha minha, porque financeiramente rolou de fazer, enfim, a gente achou um lugar legal. E ainda não é integral. Tipo, se fosse contar só com a minha rotina, ela ia ter que ficar integral. Mas como eu ainda consigo que, sei lá, minha mãe pegue ela na escola, minha sogra um dia pegue ela mais cedo que precisar. Então eu consegui deixar ela semi-integral. Então ela tem esse momento que eu acho importante, mas ela não perdeu o vínculo com a família também. Então eu acho que ficou um equilíbrio legal, sabe? E eu fiquei mais tranquila porque eu tinha medo enfim, a minha mãe e a minha sogra nunca iam falar, não dá mais pra ficar com ela. Tipo, ele tem um lance de vó, assim, que... Você ficou com medo de abusar? Eu fiquei com medo de abusar, exato. Porque isso antes era muito mais natural. Eu acho que as avós meio que já tomavam essa posição de, não, tudo bem, eu vou cuidar e tal. Minha avó cuidou muito de mim na infância. Mas hoje as mães são muito mais ativas, né? Até mais tempo. Tanto a minha mãe quanto a minha sogra são super ativas na vida social delas. Eu não queria tirar isso delas, sabe? É que assim, é muito curioso que vai muito de cenário. Por exemplo, tem vó que pensa assim, não, mas eu vou criar seu filho por você. Não quero criar. É seu filho, você tem que criar. Mas eu acho que a maior parte gosta de ajudar quando pode, né? É bem importante. Mas, de novo, né, é um privilégio, porque eu conheço muitas mães que, ou sei lá, são sozinhas aqui porque a família é de outro estado, ou simplesmente, realmente, sei lá, às vezes não tem como ficar disponibilizando o tempo todo pra ajudar. E aí, assim, tudo pra mim foi uma questão de escolha. Especialmente aqui em São Paulo, só mudar de bairro você já perde sua rede de suporte. Sim, então, exatamente. Pra mim foi uma super questão de escolha, mas eu entendo e vejo e enxergo que existem mães que precisam tomar decisões muito mais decisivas, assim, sabe? Você engravidou aos 26. Então, não é uma idade considerada jovem, por exemplo, você não engravidou na adolescência e tudo mais, mas também é considerado jovem, assim, ainda tava construindo ali o lobo e tudo mais, não foi uma gravidez necessariamente planejada. Você tinha medo de virar mãe e, de repente... Você falou dessa questão do full time, de virar chavinha e tudo mais, e não querer mais trabalhar e querer ficar em casa. Você acha que existe essa possibilidade? Fiquei com medo, até porque os hormônios são muito loucos, né? Nossa, eu lembro nitidamente, assim, nos primeiros meses com a Ju, que eu fiquei meio nóia, assim, eu fiquei, tipo... É um lance cientificamente provado que a mulher fica com foco muito na cria, assim, na sobrevivência da cria. Então parece que aquilo não vai passar, sabe? É meio... Eu fico, eu tô dopada aqui 3 meses. Tô dopada. E eu falo pra galera, eu acho que demorou, sei lá, uns 9 meses a 1 ano pra eu entender que eu era um indivíduo, assim. Então acho que o trabalho, no meu caso, me ajudou a me reconectar comigo mesma, com as coisas que eu gostava, com meus propósitos, fora o fato de eu ser mãe. Vamos falar sobre essa questão do trabalho. Você saiu de um cenário em que você era funcionária e aí você decidiu empreender em um campo totalmente diferente, totalmente fora da zona de conforto, porque você não saiu criando mais do mesmo. Então, acho que até o modelo de negócio é uma coisa que vocês ainda estão descobrindo agora. E aí, nesse meio tempo, você se viu mãe, grávida, porque a maternidade ela é construída, né? É um processo que vai sendo construído aos poucos. Sim. Então, o que é trabalho hoje em dia? O que significa trabalho hoje em dia para Gisele? Tudo é trabalho, né? Você foi... Já. Uhum. Agora, sim, é muito louco, porque esse conceito de trabalho e o fato de você estar dentro de casa e você estar trabalhando, e é um trabalho até que exige mais de você muitas vezes, eu fui construindo, eu tinha muito... Não era preconceito, como tipo, dona de casa não trabalha, não era esse meu pensamento. Mas em questão de pesos e medidas diferentes, que hoje eu vejo totalmente diferente, sabe? Por exemplo, essa história de que mãe tá de licença maternidade e o pai então não precisa acordar de madrugada porque ele tá trabalhando fora, então ele tem que acordar cedo, então prive o pai. Eu já não concordo mais com isso. Você acreditava nisso, Acreditava e até acabei caindo nesse ponto, entendeu? E tipo, hoje eu vejo que, o trabalho que eu fazia era muito, até me doava muito mais que se eu estivesse trabalhando fora
sei lá, enfim, qualquer outra coisa. Porque trabalhando fora você tem um início e um fim, com a maternidade não tem. Exatamente, não tem um deadline, não tem um brief, não tem nada. Você tá ali e você tem que, mano, se virar nos 30, um negócio que você nunca fez na vida. E é muito pesado, assim, você diminuir e minorizar, não só. Porque também teve o lance de eu casar no processo, né? E aí eu me vi não só com uma empresa e com um filho, mas com uma casa totalmente nova, assim, que eu não tinha, morar com a minha mãe. Então foi tipo várias quebras de paradigma que eu fui levando, assim. Acho que hoje a gente assimila melhor, mas foi muita terapia. O processo foi... Nossa, não, porque morar junto é muito difícil. E aí você mora junto, grávida, porque seus hormônios você mudou grávida? Mudei grávida. A gente foi morar junto em julho e aí a Júlia nasceu em outubro. Então, assim, a gente teve assim, um período eu e ele em casa de 3 meses. Nossa. E aí, pra entender todo esse processo, que não tem como minorizar também, que é esse fato de 2 universos se unindo pra morar juntos, com uma bagagem totalmente diferente, você ter que assimilar, isso já é uma treta. E aí tem o fato de ter um negócio seu rolando também e ter um bebê, que eu acho que é a mais treta de todos, que é extremamente dependente de você e todo aquele peso, aquela culpa que você... Enfim, que vem desde de quando você descobre que tá grávida, né? Porque é desde o processo de, vai ser parte normal ou não vai, vou aumentar ou não vou, e o que é certo ou não, várias regras. Não tem paz, né? Não dá só, não é só engravidar. Parece que toda decisão que você vai tomar, você vai ter culpa de algum jeito. Então tem uma hora que você desencana, você fala, eu vou aqui no que eu acho que vai ser legal. Tem muitas coisas que eu tenho muitas amigas que fazem que pra minha realidade não achava possível e não apliquei pra Júlia, tá tudo bem, sabe? Tipo, vai acontecendo, as coisas, a vida vai seguindo. Mas, e aí depois dela nascer, teve outras culpas, né? Até hoje eu luto com a culpa de não estar tão presente quanto eu poderia, porque eu poderia, enfim, como a empresa é minha, eu falar, não, gente, vou ficar mais tempo em home office, não sei o quê. É uma escolha minha não ficar. Mas aí tem uma questão que você levantou, que eu achei super interessante, que é que sair de casa foi fundamental para te trazer coesão e ordem. Porque assim, você tá me falando de muitos elementos. Teve a questão de morar junto, e junto do morar junto tem os 2 universos, tem a casa em si, porque são atividades que você não estava acostumado a tomar conta, o bebê e o negócio. Então, como você fez para organizar tudo isso, ou aconteceu e você não teve ordem nenhuma e de repente passou? Então, eu acho que esses 3 primeiros meses da Júlia foi bem caótico pra mim, por mais que eu tinha rede de apoio, porque era isso, era tipo eu tentando falar pro Lobo que eu ainda existia, que eu tava aqui, não queria abrir mão totalmente de entender o que as coisas estavam acontecendo lá, de ficar totalmente off, por mais que as meninas tentassem. Tinha a Júlia, que era uma novidade muito, que tem um peso muito grande, e tinham as coisas da casa. Então, assim, pra mim fez muito sentido eu não trabalhar home office. Na verdade, eu acho bem romantizada essa história de que, não, agora eu sou mãe, então vou largar meu emprego e vou trabalhar em casa, porque aí eu vou unir o útil ao agradável. Eu trabalho e fico com a minha filha. E, tipo assim, tem perfis de pessoas e perfis de negócio que funcionam assim, mas muitos não funcionam, sabe? Até porque não há uma divisão tão clara, não é tão fácil você assim. tem que ser muito organizado. Então, cara. assim, porque tem a louça na pia, você pode Exato, falar, não, mas era a louça na pia isso. você não consegue. Aí você fala assim, não, eu vou trabalhar, mas depois que eu lavar a louça na pia. Aí você fala assim, aí tem a cama, tem a Netflix, tem muitas coisas e tem a ausência de interação social. Sim. Porque é importante a gente ter contato com pessoas. E aí eu tô falando essa lista toda de coisas só da parte solteira. Só a parte sem mãe, sem ser mãe. Imagina ter um... Sim, total, mas era bem isso, assim, era eu falar, não, hoje... E aí, tipo, eu sempre fui uma pessoa que eu me considerava produtiva, até um pouquinho workaholic, assim, que hoje eu agradeço, a Júlia tirou isso da minha vida. Mas eu era uma pessoa que produzia muito diariamente. E aí eu comecei a fazer as minhas listas de tarefas diárias, me organizar com base na Gisele que eu era antes, que eu nunca fui de novo, porque eu tenho uma outra vida hoje, outras prioridades, e no começo foi bem frustrante pra mim, assim.
Tipo, eu programava 5 coisas pra fazer. E aí, quando você vê, você tem que tirar a roupa do varal, você tem que trocar a fralda, você tem que lavar uma louça, você vê 5 da tarde, sabe? E como que você lidou com isso? Você começou a fazer listas menores? O que você fez? Depois, eu fiquei frustrada no começo, aí eu pensei, como que eu vou me readaptar, sabe? Porque foi um processo, tanto que eu voltei aos poucos pro Lobo, aos poucos a Júlia foi ficando mais com outras pessoas, aos poucos eu fui dividindo mais as tarefas de casa, então, sabe, foram acertos aqui e ali, porque eu me cobrava muito em casa e eu vi que eu não tinha que ficar refém das coisas de casa do jeito que eu achei que sabe aquelas coisas? Aos poucos você desapega, exatamente. Então, aos poucos você começa a identificar o que de fato é a sua prioridade e você desapega ou faz vistas grossas a algumas outras coisas, sabe? Você tem medo de gato? Não tem. Só pra deixar. Vamos ver se você gosta do bolo. Tá. E, então, trabalho é tudo. E dentro de trabalho ser tudo, como que é ser empreendedora e mãe? Assim, tem um ponto de vista bom que é a flexibilidade, sempre, né? Então hoje a minha rotina tá totalmente flexibilizada pra eu, enfim, ver a Júlia, se eu quiser, sei lá, eu tenho folga às vezes no meio da semana pra ficar um dia inteiro com a Júlia, fazer as coisas que eu quero com ela. Eu consigo fazer as coisas pra mim, que antes eu nunca consegui, enfim, descobrir um hobby legal e fazer com frequência pra... Enfim, essa a meta do ano, na verdade, era autocuidado, sabe? Então, acho que eu consegui aplicar muito bem, sem ter uma culpa, porque parece que se você não tá fazendo uma coisa muito, quando você é mãe, se você não tá fazendo uma coisa muito primordial, você tem que estar com a sua filha. Você não pode, sei lá, escolher tomar uma cerveja com seus amigos ao invés de estar com ela. Todo tempo seu off, uma coisa que seja muito primordial, você tem que estar com ela, sabe? É o primeiro pensamento. É como se tivesse que ter uma desculpa. Então tem pra que você estar tirando os mitos aí da maternidade. Mas gente, maternidade é real, cara. Tipo, se você tiver... que você não for desconstruindo essas coisas, você pira. E aí tem, enfim, tipo, N coisas. Até doença, que você fica doente, porque tipo, você se inibe de qualquer vínculo social que você possa ter. No meu caso, eu não tenho... as mães que eu tenho na minha rede vieram muito pelo Lobo, porque a gente faz alguns projetos de roda de conversa e tal, então eu conheço mulheres que são mães dali, mas da minha rede social normal, eu tenho pouquíssimas mães da minha idade, pouquíssimas. Então, assim, eu quero falar de maternidade às vezes, mas não, eu quero falar das outras coisas que me interessam, sabe? E isso parece ser um pecado, assim, parece que, tipo... Não, você é mãe, como é que você vai falar sobre isso? Como é que você vai se vestir assim? Como é que você vai num show? Como é que você vai deixar sua filha pra dormir na casa de alguém? Sabe, assim, coisas que aos poucos, que estão inseridas em você e tocam e você fica, putz, será que eu tô realmente não sendo mãe o suficiente, sabe? Parece que se você for nessa onda, você se questiona todos os dias, será que eu estou sendo mãe o suficiente? Me fala aí uns mitos da maternidade. Um é essa questão... eu acho que tem essa questão de você não poder pensar em outra coisa a não ser seu filho, sabe? Escolher, tipo, você escolher uma outra opção a não ser seu filho de vez em quando não vai fazer você amar menos seu filho. Acho que é uma libertação, assim. Ele entende, sabe? Tipo, até porque quando ele crescer, ele não vai te escolher todas as 1000 vezes também. Enfim, a vida é assim. Você tem outros interesses, você tem outras coisas que são importantes, não necessariamente trabalho, porque trabalho meio que é visto como ok, você precisa trabalhar, então ok. Mas não, às vezes você quer, enfim, ir num cinema com seu marido e que não esteja seu filho junto. E não tem problema, pelo contrário, isso é super saudável, né? Às vezes falta isso nos casais depois que eles têm filho. Então, tipo, tudo tem que ser um equilíbrio, é difícil você conseguir dosar no todo, mas eu acho que você tem que ter autocuidado, ter muito respeito com você, que você tem várias facetas, uma delas é ser mãe, outras é o que você já era e as coisas que você vai construir daqui pra frente, que não necessariamente é só maternidade, sabe? Também, e é um fator de muito peso, muito importante na vida da gente, mas a gente é mais do que isso também, entendeu?
E sobre ser mãe e empreendedora, é possível, impossível ou quase impossível? Depende. Eu não gosto de falar, não, mas super possível, é só se dedicar, porque eu não acredito nisso. Eu acredito que existem cenários e o processo pode ser mais rápido, mais lento, mais doloroso, mais fácil, dependendo do cenário que a mulher está inserida. No meu caso, eu levo numa boa, ainda que não seja só a questão de empreender de fato, mas a questão do custo da coisa toda, né? Porque empreender você leva um tempo para ganhar uma grana que realmente te sustente, dependendo do que você tá fazendo. E aí tem fralda pra caramba pra comprar, e tem muita, tipo, nada, uma criança aumenta os gastos de uma casa. É diferente você falar, hoje de boa, vou comer aqui qualquer coisa e vou quando você tem uma criança dentro de casa, entendeu? Então é um peso, tipo, você falar que eu sou sozinha e falar eu vou empreender e seja lá o que Deus quiser e quando vai demorar, sei lá, 2 anos para eu conseguir rentabilizar e etc, tem uma criança. Então, com a minha rede de apoio hoje, foi mais fácil, foi bem mais fácil. Mas, por exemplo, você, e aí eu vou falar um pouco pra você poder pescar o bolo. Lá no Lobo, vocês conseguiram reunir várias mulheres. E eu imagino que a maior parte delas também empreende ou trabalha de alguma forma com algum empreendimento. Então você vê muitas mães, não é só você. Dentro disso, o que é uma estrutura básica, o que você acha que é essencial para poder possibilitar, sabe assim, vital, para possibilitar que uma mãe consiga empreender minimamente? Eu sei que tem todas essas dificuldades, mas você acha que consegue falar um pouco sobre isso? Eu acho que tem a ver com expectativa e realidade, sabe? Não dá pra você seguir a mãe do Instagram, blogueirinha, e que acha que você vê, que dá conta de tudo e tá sempre linda, e você achar que a sua vida vai ser assim do dia pra noite. Então, assim, eu conheço muitas mães. Não só de tamanho. Exato, tipo, nem a dela é assim, mas ok. Então, assim, eu conheço muitas mães que levam isso até de uma forma melhor que se estivesse no corporativo, porque para a realidade delas fez sentido. E conheço muitas mães que penam porque é isso. Tem uma coisa a ser abordada aqui, que é o fato de ficar difícil para mãe que quer voltar pro CLT realmente voltar, né? Rola um preconceito absurdo. Eu acho que tem muitas mães que empreendem porque elas não porque têm opção. não conseguem, por falta de opção. Nossa, isso é muito importante também. de falar. Então, porque a gente chega aqui, o mundo maravilhoso do empreendedorismo, por escolha, mas tem mãe que empreende justamente por isso. Eu não consigo emprego, eu tenho aqui um dom, alguma coisa, eu vou conseguir, e começa daí, sabe? E vai começar em casa, e vai começar no caos, porque é o que tem pra hoje. O vídeo que eu fiz com a Cristina foi mais ou menos desse jeito, porque ela teve um filho aos 15, 2 anos depois ela teve outro filho, e aí ela queria trabalhar, e aí veio o terceiro filho, e ela falou, aí, não dá. Aí eu vou vender chocolate. E ela foi vendendo várias coisas pra tentar trabalhar, e aí que ela encontrou o artesanato, e aí que ela se achou. E o artesanato veio porque ela queria enfeitar a casa dela e não tinha dinheiro. Viu? Então, dessa escassez muitas vezes surgem coisas que vão ser transformadoras, enfim. E se a pessoa, homem, mulher, mãe ou não, tem um gênio empreendedor, eu acho que sempre vai ser uma opção. Mas é um lance que é uma opção sempre, assim, sabe? Tipo, tem pessoas que têm dons de fazer doces maravilhosos e nunca vão pensar em vender aquilo, porque não é o caso, sabe? Sim. Então, tipo, tem gente que qualquer coisa que sabe fazer, dá um jeito de vender e vende e tá tudo bem. Então, eu sei que eu não concluí a pergunta, não respondi 100%, mas é porque eu acho talvez delicado, sabe? Eu acho delicado, depende muito do perfil, mas assim, no geral, você não pode nunca esquecer de ter um autocuidado, de olhar pra você mesma, de não se cobrar tanto, e isso mães ou não, né? Mulheres no geral acho que se cobram demais e tem uma cobrança social muito grande pra diversas coisas, então o autocuidado é muito importante. E organização ao extremo, né? Porque, enfim. Você trouxe a questão do expectativa versus realidade, então acho que romantizar menos, né? Sim. E humanizar mais, romantizar menos e humanizar mais. Acho que é isso. E essa questão do autocuidado, eu acho que vincula muito com respeito, ritmo, e aí a organização faz sentido, porque a organização ela é muito romantizada também.
Por exemplo, eu trabalho com organização, mas a minha casa não tá 100% o tempo todo, porque tem a bagunça da vida. E se você tem filhos e você tenta ter a mesma rotina que você tinha antes, é impossível, que foi o que você descobriu. Casa organizada com filhos. Mas eu acho que uma coisa que você falou do início e que talvez seja essencial, mas só você vai poder falar que é, e outras mães também, vocês também podem responder aí nos comentários. É a questão da rede de apoio. Me parece ser muito difícil, eu não digo impossível, mas muito difícil fazer isso sozinho. Porque é como se fosse você contra o mundo, e não é bem o mundo, as pessoas, tudo mais. As pessoas têm, a sociedade tem dificuldade de entender a mãe tem dificuldade de se entender porque ela nunca foi mãe antes. Eu acho que também é diferente uma maternidade uma mãe de primeira viagem e uma mãe de segunda viagem, ela já entende um pouquinho mais. Mas eu acho que além da não romantização, autorrespeito e organização, eu colocaria uma rede de apoio. Faz sentido? Faz, e é legal falar sobre isso porque assim, não necessariamente precisa ser uma rede de apoio familiar. Porque a gente fica pensando, putz, minha família tá longe, então eu sou sozinha. Existem grupos de apoio maternos de diversos lugares que você pode encontrar, seja uma rede de apoio para realmente ajudar a organizar a sua vida ou rede de apoio para troca, sabe? Para um olho no olho e você falar com outras mães que te entendem. Do ponto de vista emocional é muito gratificante do que você tentar levar tudo isso nas costas sozinha, sem falar com ninguém sobre isso, sabe? Lá no Loba é ótimo, porque toda vez que eu tô lá na frente e chega uma mãe, e aí daqui a pouco a gente tá horas falando sobre isso, trocando foto dos filhos, porque mães gostam de falar sobre isso e tem muitas dores em comum que infelizmente ou felizmente é um recorte que as mães entendem muito mais do que se eu falar com outra pessoa que não é mãe, ou que enfim, que é pai, mas não é, sabe? Tem uma diferenciação que a gente se entende melhor e que talvez uma rede de apoio emocional seja muito importante, além da organizacional, sabe? Eu acho que faz muito sentido, porque, por exemplo, no clube, você está fazendo parte também. Sim. Eu citei no vídeo passado, mas vou citar aqui de novo. A ideia de fazer essa série de vídeos veio porque eu criei um clube de práticas mensais, assim, que é para exercitar um olhar diferente no seu dia a dia. É uma assinatura, vou deixar o link aqui do Clube Almas Criativas. E nesse clube veio muita mãe. Então, na primeira turma veio muita mãe e eu não esperava, não sabia que isso ia acontecer. Veio muita mãe e foi muito bacana porque agora eu tô num momento que, embora eu não seja mãe, eu convivo com muito mães, então eu consigo ter uma empatia um pouco maior. Só que eu pensei, eu ainda não consigo falar de um lugar tão legítimo. Aí eu falei, vou fazer uma série agora em maio para as mães poderem se ouvir. E é isso que você fala, dá a sensação de que faz sentido. Faz sentido. Ter feito, esse tipo de coisa, série. sabe? É você ouvir mães falando sobre o assunto, é você se encontrar com mães para falar sobre certas coisas, porque a gente, socialmente, às vezes a gente é incluída em algumas posições sociais e é excluída de outras quando a gente é mãe, sabe? Então, por exemplo, lá no Lobo a gente, todo mês de maio a gente faz rodas de conversas maternas e a desse ano vai ser sobre feminismo na maternidade. Que era o que eu tava falando pra você, que justamente é um termo, um assunto delicado, porque, enfim, a grande maioria das mães que eu conheço eram e são feministas antes e depois da maternidade, mas dentro do feminismo é preciso ter um recorte para se falar das mães que não são tão representadas, justamente porque tem esse estigma da mulher ter que ser mãe, que as feministas não querem levar adiante. Só que isso não significa que você não pode ser mãe, significa que você não é obrigada a ser mãe. E aí não dá pra você levar em consideração que se a mulher virou mãe, ela desistiu de ser feminista, sabe? Então é isso, eu continuo feminista e senti muita falta desse tema mãe ser abordado dentro do feminismo. Tenho mães que eu sigo, tipo a Anne Hamido, uma matraca do Bancada Ativista, que fala muito desse assunto e defende as mães dentro do movimento. E aí a gente vai falar sobre isso, assim. E é muito importante quando você vê outras mães falando sobre isso, para você se sentir de fato representada dentro do movimento e fora dele. Você se reúne num recorte para se empoderar,
pra você conseguir trabalhar no todo depois, sabe? Se fortalecer pro todo. E pra se entender também, as pessoas se entenderem, porque movimento é isso, a gente tem que conversar e tem que se entender. E se ouvir também, ter interesse em ouvir. Sim. Não ficar só falando o tempo todo. Sim, mas é isso, assim, é sempre bom. Quando a gente está em locais seguros, onde a gente se sente representado, eu acho que a gente fica mais potencialmente criativo também, né? Então, sei lá, pra quem tá querendo empreender e tá super inseguro e enfim, tem esse momento aí, maternidade, não sei se eu empreendo em casa, se eu empreendo fora, o que eu faço, se é por escolha ou se é por necessidade. Eu acho que a rede de apoio é importante sempre, principalmente a rede de apoio emocional, e você pode encontrá-la de várias formas, não necessariamente a avó, avô, família, etc. Mas você acha que essa rede de apoio, ela precisa ser necessariamente composta por mães? Ou o ideal é que tenha também mães e tudo mais, mas pode ter, por exemplo, a Nath, a Tuane, elas não acho que são tem mães. os dois momentos, os dois momentos. Eu gosto de falar no recorte, de falar para você estar em um lugar seguro, onde você vai conseguir falar com pessoas que vão te entender. Por exemplo, no último grupo de mães que a gente fez, mães se sentiram à vontade pra falar coisas que não falariam se não fossem mães, sabe? Do tipo, eu amo minha filha, mas não amo ser mãe o tempo todo. Se você fala isso no ambiente fora da maternidade, as pessoas vão te achar a pior mãe do mundo, sabe? Mas também é importante ter pessoas de outros recortes pra agregar backgrounds diferentes também, né? Desde que essas pessoas queiram ouvir. Exato. Não fiquem julgando ou pré-julgando alguma coisa, mas estejam dispostos a ajudar e a ouvir, e, enfim, com a bagagem que elas têm, que vão ser diferentes, mas que estejam dispostas a, enfim, colaborar de alguma forma. Mas, e se você pudesse, então, falar, agora pra gente concluir essa entrevista, sobre o auto-julgamento materno, como lidar com isso? Se você pudesse falar para outras mães e tudo mais, o que você falaria? É um processo, cara. É um processo que eu passo até hoje. Tem dia que eu me julgo muito ainda, sabe? Não vai sumir, porque a sociedade impõe isso muitas vezes de forma até assim, sabe? Sorrateira. E aí quando você vê, você tá consumindo aquele julgamento e tá se julgando muito por alguma atitude, alguma coisa. E foi o que eu falei lá atrás, parece que você nunca é mãe suficiente. Então é um processo constante de você desconstruir o que é ser mãe, sabe? Ser mãe é muito mais do que qualquer padrão social, sabe? A ligação que você tem com seu filho, ninguém vai tirar aquilo de você e ninguém vai ter igual, e nem se você tiver outro filho vai ser outro tipo de relação. Então acho que é uma coisa muito única que você tem pra você desmerecer e desmotivar e se auto-julgar o tempo inteiro, sendo que você tá entregando pro seu filho muito mais do que você enxerga às vezes, sabe? Acho que é isso, e ver a devolutiva dele, sabe? Você vê a devolutiva dele e você fala, não, tá tudo bem, cara, tá tudo bem, eu que tô aqui que nem louca, aqui querendo ser muito mais que preciso, sabe? Obrigada, gente. Valeu. Então, mães ou pessoas que estão aqui assistindo que não são mães também, ou pais e tudo mais, se tiverem alguma pergunta, podem perguntar, então deixem seu like, sigam o trabalho da Gi no Lobo. @lobo.cc ou no Facebook Lobo Criativo. E aqui também você pode acompanhar meu trabalho no Instagram, como Nielda Carla. E é isso, compartilhe esse vídeo para chegar ao maior número de mães possíveis. Mães, vamos nos unir. E te vejo semana que vem pro último vídeo. Então, tchau, tchau. Tchau, galera. Ai, muito blogueirinha.